Pronto, agora só estamos aguardando a professora Maria Cláudia Fialho para que a gente possa iniciar essa segunda parte da live, né? Não, Maria Cláudia Fialho, deixa eu ver. Pronto, convidada aqui, visualizar. Cadê Maria Cláudia Fialho? Ok. Vamos aguardar. Agora esperar para ela aceitar. Aí, Pronto, a nossa convidada especial. A gente já conversamos antes, eu acho que você estava acompanhando, só para dar um início, uma introdução, já que o projeto existia e ele está ganhando outra dinâmica. Mas hoje a gente recebe como primeira convidada da série de lives do Projeto Alimento e Energia da Sua Vida, tendo a temática Os Benefícios de uma Vida Ativa, a professora Maria Cláudia Fialho, né? Professora da nossa escola, da Rede Municipal do Ipojuca, e uma das profissionais mais proativas, uma das profissionais mais competentes que nós temos, e ela sabe que é verdade o que eu estou dizendo pela atuação, né, e pela preocupação de sempre estar se atualizando, sempre estar se aprofundando nas questões relacionadas à educação física e principalmente voltada também para a saúde, não apenas para desempenho esportivo, né, para alta performance esportiva, mas para a saúde. E eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para você, Claudinha. Se eu posso falar assim. Pode. Escola, meu áudio tá bom? Tá jóia. Na escola a gente se trata assim, né? Claudinha. Para todo mundo é Claudinha. É assim então, mesmo. Claudinha, hoje é um dia marcante também para a saúde, né? E nesse tempo de pandemia, onde a saúde está sendo tão valorizada e tem que ser valorizada, mas que a gente também tem a questão da científica também questionada. Só para a gente iniciar, qual a importância da saúde, qual a importância do exercício físico, da atividade física, quais os benefícios que a atividade física traz para a nossa vida? E faz uma relação também, já aproveitando, porque aí você fica com o tempo para falar sobre esses assuntos. E qual é a relação? Educação física com saúde. O que é que tem a ver? Responde aí. Antes de qualquer coisa, né, eu quero agradecer a participação, agradecer também por ser a primeira pessoa, né, a estar aqui falando sobre saúde no Dia Mundial da Saúde, né? Hoje a gente comemora, tem o Dia Nacional, que é em abril, e hoje a gente comemora o Dia Mundial da Saúde. Infelizmente, né, nesse momento de pandemia, e que muitas pessoas estão dando conta da importância de ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida nesse momento. Porque existe sim algumas pessoas que já estavam preparadas para enfrentar essa pandemia. Quando eu digo preparados, não é assim querendo dizer que não correm o risco de adquirir essa doença, mas que, por exemplo, pessoas fisicamente ativas, elas têm uma imunidade bem maior. Então, se essa doença chegar até essa pessoa, a probabilidade dela se recuperar é bem mais rápida. Então, existem sim pessoas que estavam preparadas para enfrentar essa pandemia de uma maneira melhor, né? De enfrentar essa doença de uma maneira mais forte, né? Com o organismo mais pronto. E só falando isso, já dá para a gente saber qual a importância de se praticar exercício físico, né? Quando a maioria das pessoas, quando a gente fala de exercício, pensa logo na questão estética. A primeira coisa faz exercício porque quer ficar com o corpo bonito, quer chamar atenção. E isso não é o objetivo fim, né, do exercício físico. Ele é uma consequência. Isso pode acontecer sim, vai de acordo com a alimentação, né? Não é só o exercício. Não adianta você treinar 2, 3 horas por dia e comer mais calorias do que gasta. Você vai acabar engordando de qualquer forma. Então, o exercício, ele não é o objetivo final do exercício físico, de uma prática regular, não é querendo a melhoria só estética. Isso é uma consequência. O principal objetivo é a melhoria da saúde, sim. E existem benefícios que a gente vê imediatamente durante e pós-exercício, logo após
24 horas após, 72 horas após. E existem benefícios que é a longo prazo, que é quando a gente fala de uma qualidade de vida, quando você tem esse hábito de praticar a atividade física, o exercício físico, né? E para mim, o exercício físico, ele não é uma coisa que eu preciso colocar na minha rotina como hábito, porque sempre fez parte da minha vida. Por isso que eu fui fazer educação física, por gostar de esporte desde criança. E aí está a importância dos pais também, né, de influenciar os filhos a praticar algum esporte. Geralmente os filhos, eles observam os pais e seguem o que os pais fazem. Se em casa a alimentação dos pais é regrada com refrigerante, com frituras, rico em carboidratos simples, então normalmente a criança ela vai seguir o exemplo. Não adianta o pai dizer não pode isso e fazer isso, né? Então, geralmente, a criança vai seguir o que o pai faz. Então, eu acho a importância da escola e da família na influência, né, da prática regular de atividade física na alimentação, para que no futuro não se tenha consequências. Não só no futuro, porque a gente sabe que o índice de obesidade em crianças no mundo é muito alto. Daqui a pouco eu vou trazer uns dados para vocês que parece bem assustador. Agora, define pra gente o que é vida ativa. Porque, se você vive, você está ativo, né? Mas conceitualmente, o que significa isso? O que é considerado, do ponto de vista acadêmico, né? Científico, né? Vida ativa? Todo mundo tem uma vida ativa. Basta você levantar, caminhar, escovar os dentes, trabalhar, né? Isso torna você ativo, mas não de forma ativa para ter benefícios para a saúde. Existem dois tipos de formas de ser ativo, né? Existe a atividade física, quando você pratica atividades do dia a dia. Por exemplo, todos os dias eu me acordo, eu me arrumo, eu passeio com o meu cachorro, eu vou regar as plantas, né? Eu vou no supermercado. Então, eu faço movimento, eu saio do meu repouso. Isso significa dizer que eu estou fazendo atividade física. Mas isso não terá, para mim, no futuro, benefícios para a minha saúde. Isso é o que eu preciso fazer para sobreviver. Né? Quando eu quero ter benefícios para a minha saúde, eu preciso ter tudo sistematizado. Eu preciso organizar a minha física. Ou seja, eu preciso colocar num sistema de vou realizar uma caminhada 3 vezes por semana, por 30 minutos, numa intensidade moderada. Né? Que tenha uma frequência, que não seja uma vez na semana e daqui a um mês eu vou fazer novamente, porque aí também não vai trazer resultado. Certo? Então, a diferença é essa. Ser ativo fisicamente não significa dizer que você não é sedentário, né? Existe essa diferença. E o que é um indivíduo sedentário? O indivíduo sedentário é aquele indivíduo que, de acordo com a ciência, ele pratica menos de 150 minutos de exercício físico por semana. Então, se você pratica menos, você ainda é considerado sedentário. Colocando isso em dias, você deveria fazer 5 vezes na semana, pelo menos 30 minutos, para deixar de ser sedentário. Se a intensidade for moderada do exercício. Mas se você tiver uma intensidade mais vigorosa, já pratica há algum tempo, 3 vezes 20 minutos já é suficiente. Então, se você faz menos do que isso, você ainda é considerado sedentário e você ainda não vai obter, né, as consequências dos benefícios de uma atividade física realizada de forma regular. Porque para ter o benefício tem que ser regular. Bom, e aí você vai fazer o seguinte para a gente. Define para a gente a diferença entre atividade física e exercício físico. Tem diferença? Eu vou falar em forma de exemplos, para ficar mais fácil. Né? Tá bom. Então, o que seria atividade física? É tudo que a gente faz no nosso dia a dia. É lavar o prato, é a gente ir caminhando até a parada do ônibus, é ir no supermercado carregar uma sacola. É tudo que tira a gente do repouso. É o que a gente faz no dia a dia. E o que é exercício físico? É quando a gente se programa com o objetivo final de melhorar a saúde, por exemplo, ou melhorar a estética. Então, a gente tem um objetivo fim. Eu vou para a academia 3 vezes na semana e lá eu faço corrida 30 minutos, por exemplo. Então, eu estou praticando exercício físico com o objetivo de melhorar minha saúde. Então, eu posso ser considerado fisicamente ativo. Eu saí do sedentarismo. Se eu todo dia me levanto, tomo banho, passeio com o cachorro, vou até a parada e volto, isso não significa dizer que eu não sou mais sedentário, certo? Só deixo de ser sedentário quando eu faço de forma sistematizada, programada, com a orientação de um profissional. Também é importante. Não adianta a gente chegar e fazer de qualquer jeito, porque aí você pode até se prejudicar. Em vez de melhorar, você pode se machucar, você pode ser um hipertenso, que não pode estar fazendo aquele tipo de exercício naquele momento. Então, existem algumas pessoas que têm algumas predisposições que precisam de
liberação médica para praticar atividade, exercícios físicos, né? Então, não é assim tão simples. Se eu já tenho alguma intercorrência anterior, se eu sei que eu sou hipertenso, eu sei que eu sou diabético, primeiro procurar um médico para ele orientar, passar exames, e aí, a partir daí, ele vai dizer, está liberado para a prática de atividade física. Que tipo de prática? Aí você vai procurar um profissional da área e vai ser orientado, não é de qualquer jeito, principalmente se você já tem uma doença pré-existente. Você sabe que aqui o meu papel é de provocador, né? A gente vai provocar algumas questões aqui e eu queria lhe provocar, e para você nos responder, o seguinte. Vê bem, eu faço atividade física ou um exercício físico. Ele vai melhorar meu sistema cardiovascular. Mas como? De que forma? Eu vou ficar mais saudável, certo? Mas por quê? De que forma? E me diga, por que o exercício físico, ele dá tanto prazer? Vamos lá. Existem alguns benefícios que eu listei aqui para não esquecer nenhum, para falar para vocês da prática, certo? O primeiro, é visível que quem pratica atividade física melhora a autoestima, né? Mesmo que você não perceba esteticamente e de imediato uma melhora, mas, como eu já tinha falado anteriormente, ele libera na corrente sanguínea alguns hormônios, que são as endorfinas, um deles a serotonina, que estimula essa sensação de prazer e bem-estar. E essa sensação de prazer e bem-estar, ela fica na corrente sanguínea não só durante o exercício, mas até 72 horas após. Né? Existem estudos que mostram que até 72 horas após você fica naquela euforia, naquela animação, te dá disposição para fazer outras atividades do dia a dia. Por exemplo, eu gosto de praticar exercício de manhã cedo antes de trabalhar, sempre que eu posso. Né? Nem sempre eu consigo, porque muitas vezes eu preciso sair de casa muito cedo. Mas eu prefiro fazer antes do meu dia começar, porque já começa melhor. Se eu deixar para fazer à noite, eu estou com um pique lá embaixo, cansada. E quando eu chegar em casa, depois do exercício, eu vou ficar muito eufórica para dormir. Aí já me atrapalha um pouco. Então, tudo isso você precisa se conhecer para ver qual o melhor horário se encaixa na sua rotina. Porque nem tudo que serve para mim vai servir para outra pessoa. Né? Então, a gente tem que ver como é essa rotina e se adaptar. A outra questão do benefício é a questão social. Né? Existem pessoas que gostam de praticar atividade física individualmente. Elas gostam de nadar, gostam de correr, pedalar, e é uma prática mais individual. Mas existem aquelas que gostam de sociabilizar. Então, o exercício é uma boa oportunidade. Grupos de idosos, por exemplo, grupos em parques, em praças, aeróbica. Então, tudo isso também facilita. Você vai criar novas amizades, ter outras companhias também, né? Principalmente na fase idosa, onde a solidão é muito presente, a depressão também. Então, isso vai ajudar bastante nessa questão da solidão do idoso e da depressão. E quando a gente traz essa questão social, a gente não pode trazer ela sozinha. Vem também a questão psicológica, né? Então, se eu melhoro a sociabilização, eu melhoro também o meu psicológico. Eu crio amizade, eu crio novos laços afetivos. Tudo isso é importante para a qualidade de vida como um todo, certo? E também tem a questão da saúde em si, como você perguntou, né? Melhora o sistema cardiovascular, por quê? Vamos lá. Vamos supor que você come muita gordura e que você está com a alimentação desregulada. E você não pratica atividade física. Aquela gordura, ela não vai se acumular só na sua barriguinha, só na perna, só no braço. Não. Ela também se acumula dentro das artérias. E faz com que o sangue tenha dificuldade para passar por ali, por aquele espaçozinho que tem para o sangue passar. Imagine um cano passando água. E dentro desse cano está cheio de areia, entupido. Então a água vai ficar difícil de passar. Como fica difícil, ela faz uma pressão maior para passar. Por isso que a gente diz que geralmente quem está com gordura dentro das artérias provavelmente tem pressão alta, porque o sangue vai ter que fazer um esforço maior para passar por aquele espaço e chegar onde ele tem que passar. A partir do momento que você começa a praticar exercício físico, a gordura vai ser eliminada, vai ser utilizada como fonte de energia para o exercício, não só a gordurinha que está na barriga, mas também das artérias. E aí o sangue consegue penetrar com mais facilidade, a pressão arterial diminui, e, às vezes, a pessoa consegue controlar essa pressão só com a alimentação e só com a prática. E nem precisa de medicamento. Mas isso quem vai liberar é o médico. Não é a gente que vai dizer, agora pare o remédio. Não é isso, tá? Quem libera é o médico. Eu tenho pacientes, tenho alunas em outros grupos que eu trabalho que são diabéticas, são hipertensas e que diminui a dosagem pouco a pouco. E tem aquelas que nem precisam mais tomar medicação devido à alimentação e devido à prática. Né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diabetes e eu vou explicar um pouquinho melhor. Pode falar.
Mas agora você me deixou extremamente curioso, porque é o seguinte, a atividade física ou o exercício físico, numa intensidade moderada, ele, pelo menos assim, empiricamente falando, eu estou dizendo isso porque agora eu sou hipertenso, me descobri hipertenso. E eu fui fazer um teste de esteira. E eu estava super bem, mas super bem. Você sabe que eu tenho problema no joelho, né, Claudinha? Uhum, A gente já até sim. conversou sobre isso. A minha preocupação não era a questão da pressão, coração, nada. Era o joelho aguentar, exatamente a atividade, a corrida. E chegou um dado momento que a doutora médica, ela pediu para eu parar. Porque a minha pressão arterial estava muito alta. Aí eu fico pensando, bom, se eu vou fazer uma atividade, um exercício físico, eu vou fazer uma caminhada, eu não vou estar lá aferindo a pressão. E se minha pressão arterial ela subir? Faz uma relação entre pressão arterial e exercício físico e quais benefícios? E outra, só o exercício físico em uma intensidade mediana e até de alta intensidade, ela não vai aumentar a pressão arterial, pelo menos naquele momento? Vamos lá, são várias coisinhas que a gente tem que pontuar, certo? Primeiro, um exercício físico aplicado para quem não é hipertenso é de uma forma, para quem é hipertenso é de outra forma. Eu tenho grupos que trabalham só com hipertensos e diabéticos. Então, são grupos pequenos, não dá para a gente trabalhar com 40, 50 pessoas ao mesmo tempo, porque geralmente quem é hipertenso tem que aferir a pressão antes do exercício começar. Então, eu afiro a pressão de todas. Tem grupo com 12, 14, eu tenho apoio de outros profissionais comigo. A gente afere a pressão de todo mundo. E tem um número limite. Se tiver acima de 15, por exemplo, a sistólica, ela não pode fazer exercício naquele momento. Se ultrapassar 18, eu tenho que encaminhar ela direto para a UPA, porque muitas vezes a hipertensão ela é assintomática. A pessoa não está sentindo nada, não tem dor de cabeça, então é muito frequente isso. Ah, professora, eu não estou sentindo nada, minha pressão está boa, mas quando vai aferir não está. Então a gente já manda direto para a UPA, então tem os valores limites que a gente pode iniciar a atividade ou não. Outro ponto é que o exercício físico em si, todo mundo, qualquer pessoa, hipertenso ou não, iniciou a atividade, a pressão vai aumentar um pouco. Né? A pressão vai aumentar normalmente porque vai exigir um pouquinho mais da corrente sanguínea, né? O coração vai ter que fazer um esforço maior para suportar aquele esforço que está sendo maior naquele momento, então é normal. Só que vai chegar um ponto do exercício que a pressão vai estabilizar. Ela não vai ficar aumentando, né? A não ser, por exemplo, que a pessoa seja hipertensa, não esteja tomando medicação, né? E aí pode sim você chegar até a infartar, se você não parar. Por isso a importância de saber. Quando eu chego com o meu grupo de alunas de hipertensão, eu pergunto, tomou medicação hoje? Sempre tem que ter tomado, porque se não tomou, ela não vai participar do grupo. Entendeu? Então, tem essas diferenças. Se eu pegar um hipertenso, ou a pressão vai subir naquele momento, todo mundo vai. Mas se ele não tiver controlado com a medicação, vai subir até o ponto que ele puder infartar. Então, isso é a preocupação. Né? Isso não quer dizer, por isso que muitas pessoas falam assim, eu sou hipertenso, não posso praticar exercício. Pelo contrário, você deve. Porque a longo prazo, a prática vai fazer com que a sua pressão estabilize, como eu falei. E aí a sua dosagem de medicação pode ser diminuída aos poucos. Tudo isso com orientação médica, nada fazendo por conta própria. Bacana. Certo? E em relação à diabetes que você acabou de citar, quais os benefícios do exercício físico para os diabéticos? Bom, as pessoas que... Existem dois tipos de diabéticos, né? Não sei se você sabe, mas existe a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, geralmente as pessoas nascem com esse problema, certo? E aí já descobrem na infância, na adolescência. E é como se a pessoa não conseguisse produzir insulina, que é o hormônio que o pâncreas ele libera para tirar o sangue da corrente sanguínea. A pessoa não consegue produzir e aí precisa tomar insulina, injeção de insulina. Né? Ele fica insulina independente, que a gente chama. E existe a diabetes tipo 2, que ela é adquirida ao longo dos anos. Por que aparece a diabetes tipo 2? Existem questões hereditárias, como foi perguntado aí, sim, assim como a hipertensão também é hereditária. Mas uma coisa hereditária não quer dizer que você vai ter. Porque tem gente que fala assim, meu pai tem, minha mãe tem, então eu não vou nem ligar, eu vou ter também. Não é assim. Tem uma questão genética forte, mas isso vai depender dos seus hábitos. Meu pai, por exemplo, é hipertenso.
né? Se eu seguir a vida que ele teve, desregrada e tudo mais, eu tenho uma chance maior de ser hipertensa. Mas como desde sempre, minha mãe sempre me orientou, sempre pratiquei exercício, sempre me alimentei bem, as chances de eu ter hipertensão são menores. Eu não estou taxada a ter hipertensão porque meu pai é hipertenso. A mesma coisa é a diabetes. Então, a diabetes tipo 2 é causada normalmente por maus hábitos. Por exemplo, nunca pratiquei exercício, excesso de açúcar na alimentação. E aí, quando você se depara, seu pâncreas está resistente à insulina. Não é que você não fabrica, essa insulina não consegue captar a glicose que está no sangue, e aí o açúcar vai lá para cima. E aí começam medicações, começam tratamentos. É aí que a maioria das pessoas vão se ligar que perderam tempo, né, da vida sem se cuidar, e quando a doença chega, param para se cuidar. Que, na verdade, o exercício ele pode funcionar como coadjuvante no tratamento, mas a ideia principal do exercício é a prevenção, e não só o tratamento. Seria assim, para evitar que isso aconteça. Mas já que aconteceu, vamos tratar também com ele. Certo? Bacana. Eu só queria que você definisse agora o seguinte, porque a gente tem alguns mitos em relação à educação física, né? Enquanto área do conhecimento. Aí eu vou te provocar agora, dona Cláudia Fialho. E também Me diga uma coisa. Educação física é ciência? É uma ciência linda, né? Porque eu sou apaixonada, né? É a ciência do movimento, né? A gente diz que o objeto de estudo da educação física é o movimento. É a prática corporal, né? É a expressão corporal. É muito rica a educação física. Tanto é que a gente pode ver a educação física em várias nuances. Por exemplo, eu vejo a educação física na escola, eu vejo em clubes, eu vejo em academia, eu vejo nos postos de saúde. Então, eu conheço professores de educação física que trabalham das diversas formas possíveis e que é uma ciência que, como qualquer outra, como a medicina, como a fisioterapia, vai evoluindo. Né? Tem coisas que há 20 anos se preconizava que hoje a gente não faz mais. Por exemplo, há 20 anos se dizia que para a gente perder gordura corporal era necessário ficar 1 hora caminhando na esteira. Hoje a gente já sabe que o protocolo não é esse. Que, por exemplo, a gente melhorar força muscular através do treinamento de força, junto com o aeróbico, é o que vai trazer mais resultado. Porque você melhora a musculatura, né? Porque você deixa a musculatura mais ativa, faz com que você gaste mais caloria para produzir músculos, e aí você consegue perder mais gordura. Então, é uma ciência que vai sendo estudada, que tem várias pesquisas, vários estudos, e que vai evoluindo, assim como a medicina, por exemplo. E a importância... Pode falar. Pode concluir. E tem outra vertente que, assim, parece ser diferente, mas é bem parecido, que é a escolar, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar nas duas áreas. Eu trabalho tanto na área da saúde como na área escolar. E eu vejo como as duas se entrelaçam. Não tem, parecem ser diferentes, mas tem tudo a ver. A gente observa, através das aulas de educação física, o quanto a melhoria da autoestima da criança, por exemplo, durante a prática, pode melhorar no aprendizado. O quanto a gente sabe que se a gente melhorar a autoestima dela lá, vai refletir em sala de aula. Tudo isso, né, que a gente percebe em sala de aula, que reflete na atividade física, que reflete em sala de aula, é muito parecido com o que acontece no posto de saúde. Tudo que eu influencio a minhas alunas lá com hipertensão e diabetes vai refletir na vida dela, na vida familiar. Então eu acho que são coisas diferentes, mas que se aproximam bastante. Essa, como é a nossa primeira live, antes, né, dela, eu acho que foi na segunda ou na terça-feira, não foi, Claudinha? A gente fez um teste e muita coisa já foi, a gente conversou até lá. Aí a gente estava falando também, porque teve um momento que você se referiu, e eu digo, ela está lembrando do teste que nós fizemos anteriormente. Mas a gente também se referiu sobre a educação física enquanto disciplina escolar. É simplesmente jogar a bola lá e deixa o menino brincar, é isso? Educação física escolar se resume a esse tipo de prática ou por trás disso tem muito mais? Por exemplo, quais os benefícios cognitivos que a atividade ou a prática esportiva ou a educação física enquanto disciplina escolar impacta no cognitivo da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, porque nós também atendemos
o segmento da EJA, né, Cláudia? Uma palavra. É tão rico a educação física escolar que não dá nem para enumerar quais são os benefícios, mas as pessoas estão culturalmente, né, acostumadas a enxergar a educação física como um jogo, como bola, como só esporte. Não que não seja, também faz parte. A gente tem um conteúdo vasto, né? A educação física a gente pode trabalhar ginástica, a gente pode trabalhar os temas transversais como saúde, como ética. A gente pode trabalhar a questão de esportes de aventura, jogos populares, jogos interativos, jogos de salão. Por exemplo, o xadrez, a dama, tudo isso que vai... O jogo, por exemplo, ele é rico, muito rico, né, nessa questão cognitiva. Vai fazer com que o aluno melhore a capacidade reflexiva, a capacidade de raciocinar, de ser crítico, né, de ser crítico no que está fazendo. Então, o jogo tanto vai trabalhar essa parte corporal, como também a parte cognitiva. No momento que a gente está bolando estratégias, no momento que a gente está organizando regras, porque muitas vezes, não sou eu que chego e digo assim, gente, a regra do jogo é essa. Às vezes sim, mas às vezes tem um momento da aula que eu digo, vamos mudar um pouquinho essa regra. O que é que vocês acham de alterar isso aqui? O que é que pode melhorar? Então, eles começam a pensar, eles começam a agir por eles mesmos, ser autônomos, né, do conhecimento. Então, eles chegam lá e, professora, se a gente fizesse assim, não seria melhor? Você acha? E vai ficar ruim para outro grupo? Então, a gente vai construindo regras juntos, vai construindo formas de aprender, né? E isso também é muito importante. Às vezes parece que eu estou carregando aqueles alunos na fila, indo para a quadra, só para ter aquele momento de correr, de liberar energia. Não é só isso, é isso também. Mas naquele momento eles aprendem a respeitar uma fila, por exemplo, a não xingar o amigo porque ele é mais magro, ou é mais forte, ou é mais gordo, né? Quando isso muitas vezes acontece... Por exemplo, geralmente no futebol, os meninos têm muito isso, de dizer, o gordinho vai pro gol, né? Sempre tem essa coisa. Então, muitas vezes eu chamo isso, não é assim, né? Todo mundo tem direito de experimentar todas as posições e ver qual que ele gosta mais. Se ele gosta mais do gol, ele fica no gol e a gente vai experimentando todas. E aí ele, não, professora, mas não pode, ele não joga bem. Aí eu tenho que sentar para eles e explicar. Isso aqui não é um treinamento. Vocês não estão se preparando para entrar num time de futebol. Aqui é uma aula, eu vou explicando e eles vão entendendo. Eu tinha falado na live de teste que, para mim, é muito importante pegar os alunos desde o segundo ano infantil, terceiro ano, porque quando chega no sexto ano, eles já entendem como é a sistemática da educação física. Eles não vão só me pedir para jogar bola, eles vão entender como é a educação física e eles vão saber que se um dia eu for para a quadra sem bola, vai ter aula do mesmo jeito. Porque muitos pensam, professora, cadê a bola? Hoje não tem aula, não? Não, hoje tem aula, mas a gente vai fazer corrida, hoje a gente vai fazer atletismo, a gente vai fazer salto. Então, aí eles vão entendendo, a educação física também é isso, né? E a questão do EJA também, que é bem complicado, né? Tem uma resistência muito grande. Eu estou começando, desde o ano retrasado, a trazer principalmente o pessoal do EJA 2, né? O EJA 3, o EJA 4, para não só jogar bola, porque a maioria das vezes eu ia para a quadra, os meninos jogavam bola e as meninas não queriam fazer nada, ficavam sentadas. Não consigo, não faço nada. Aí, o que foi que eu utilizei de estratégia para trazer eles para a aula prática, por exemplo, para ser uma coisa leve e eles não se estressarem tanto, como tem muitas senhoras. Aí eu faço um círculo, faço alongamentos, faço um movimento de aquecimento, meia horinha só para despertar aquela vontade de fazer. Aí na próxima aula elas já perguntam, e aí, vai ter aquele alongamento de novo? Aí quando é na próxima eu já acrescento mais uma coisa. E aí eu vou conquistando a confiança deles. É assim que eu faço. Mas não é tão fácil, não. Tem que ter muita paciência. Com certeza. E essa é uma das atividades do professor, que é a paciência, né? A gente tem que ter paciência, até porque a aprendizagem ela requer um certo tempo, né? Mas o que eu queria fazer uma relação agora contigo é justamente essa. Você falou da importância, aí na nossa live de teste a gente falou sobre isso, a importância da educação física no ensino infantil, no ensino no fundamental, que a gente chama de Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. É ali que está o desenvolvimento motor, a inteligência motora, a perspectiva do espaço, né? Muitas vezes a gente chama assim, essa criança é desengonçada, porque ela sai batendo em, né? Adolescentes em fase de crescimento tem muito esse problema, não é? Esse problema. E a educação física ou a área de educação física contribui para o desenvolvimento motor, isso é intelectual também, e essa questão dos jogos também que a gente falou. Simplesmente
porque é pura ciência, né? Você conseguir jogar uma bola, suponhamos, handebol, o vôlei, você conseguir o outro ter o tempo certo, a perspectiva certa, esse time de chegar lá e pegar o chute, né, o treinamento, você chutar uma bola e conseguir colocar aquela bola no ângulo, ou fazer um passe exato na cabeça de uma pessoa, de um jogador que vai cabecear para o gol. Enfim, tudo isso é inteligência, né? Inteligência E motora. por isso que eu acho também que nas escolas deveriam ter o esporte. Não só a prática da educação física, porque é um tempo tão curto que não dá para a gente trabalhar, por exemplo, aprimoramento de técnicas, como você falou, no handebol, no futebol. O aluno, para aprimorar essas técnicas, ele precisa ir para uma escolinha, uma coisa mais específica, mais aprofundada. Então, eu sou a favor que na escola, além da educação física, também tivesse escolinhas de alguns tipos de esporte, né? Porque, como já foi falado aqui, vai facilitar bastante, tanto a questão disciplinar, porque às vezes a gente consegue disciplinar o aluno através da prática desportiva, por exemplo. O aluno que não está indo bem na escola não pode praticar, não pode viajar, não pode competir. Então, isso vai refletindo também. E essa questão de gesto motor, uma criança, se você for analisar a vida daquele adolescente, você vai perceber que a maioria deles, que a gente chama de desengonçado, na fase de primária, de 5, 6 anos, 7 anos, não teve falhas nessa questão da habilidade, porque não foi estimulado a prática, nem com brincadeiras em casa, nem brincando na rua com os amigos, e muito menos na escola, né? Principalmente essa nova geração. A gente sabe que essa geração é bem complicadinha para a gente trabalhar, por exemplo, de brincar na rua. Não só por eles, mas pela questão da violência e tudo mais. Então fica tudo mais contido, muito mais dentro de casa. E aí as habilidades motoras também vão ficar reduzidas. Por isso a importância do pai, da mãe, entender e estimular também em casa. E nesse momento de pandemia, a gente vê muito, né? Os pais querendo utilizar a criatividade para fazer com que as crianças se movimentem dentro de casa. Até nas minhas aulas do Fundamental 1, eu estou passando vídeos para eles fazerem em casa, eles filmam e me mandam de volta. Muitos deles, por exemplo, trabalham equilíbrio. Tem criança que não consegue se equilibrar e não é normal, né? Ou seja, não está sendo estimulado. Às vezes foi a primeira vez que ela fez aquele tipo de atividade com 10, 11 anos. Então, é importante sim, muito importante a prática esportiva na escola. Vamos só recapitulando algumas questões aqui que eu achei primordiais na tua fala. Educação física, ela sociabiliza, quer dizer, ela é interacional, porque para você fazer um exercício físico, em geral você faz isso acompanhado de alguém, orientado por alguém, ou com alguém como parceiro, parceira, né, Até para incentivar, né? A gente precisa de alguém, vamos comigo, né? A motivação, o engajamento, essas questões. Aí a gente está falando aqui também de antropologia, né? Questões antropológicas estão ligadas a essa questão, nós somos seres sociais, né? Recapitulando aqui, pensando a educação física enquanto ciência, né? Aí você falou de uma coisa impressionante, porque tu falou de filosofia agora, quando tu falou de valores éticos, né? Valores éticos, valores morais, do respeito ao outro, ao respeito ao comando, às ordens, às regras, né? A gente vive em sociedade, uma sociedade complexa. Esse adolescente, esse jovem, ele convive, na verdade, numa sociedade, ele sabe que tem que respeitar regras, e regras de jogos, regras de comportamento e, posteriormente, na sua maioridade, regras jurídicas, porque senão ele vai ter não vai conseguir conviver em sociedade, né? Vai ser punido de alguma forma. Vai ser punido de alguma forma. Você fala também de felicidade. Felicidade é um conceito filosófico também. Mas, difícil, né? É difícil. Mas uma coisa interessante, mas que a educação física, um dos benefícios da educação física é liberar determinados hormônios que são responsáveis por dar essa sensação de felicidade, de bem-estar. Quer dizer, estou impressionado com a riqueza da educação física. Se todo mundo soubesse, teria feito educação física na vida um dia. Pois é, e eu, veja só, minha formação é em letras, em linguística, né? Você sabe que eu tenho mestrado em linguagens e nesses meus estudos, agora, nesse exato momento, eu estou muito preocupado com
com questões filosóficas, né? Relacionadas à linguagem, que tem relação exata com tudo isso que você falou aí, ó, felicidade, ética, socialização. Eu costumo dizer né? a eles que quem não consegue seguir as regras do jogo de uma forma correta, não vai seguir as regras da vida, né? Vai ser sofrido para ele conseguir viver em sociedade se ele ao menos não consegue seguir as regras do jogo. Então, geralmente eu faço esse paralelo. Nem todo mundo consegue entender, mas se um dia vai começar a refletir se ele entrar em sociedade e não conseguir seguir as regras da sociedade, né? Pois é, educação física, como não é minha área, educação física, na realidade, ele tem uma importância e um valor, tanto do ponto de vista disciplinar, né, como disciplina escolar, né, na sua formação enquanto cidadão, mas tem uma série de outros benefícios relacionados ao intelecto, à questão cognitiva, que a gente verificou questões motoras, e a questão motora também é uma questão de inteligência, chamadas inteligências múltiplas, né? A gente tem, não acharmos que, por exemplo, um Messi ou outro atleta de alta performance, qualquer um chega naquele nível. É porque ele tem uma inteligência motora, uma consciência motora muito grande para chegar naquele nível. Tem uma coisa importante que eu acho que a prática esportiva trouxe para mim. Eu fui atleta há muitos anos e eu trago essa característica para a minha vida até hoje, que é a questão da disciplina. Por exemplo, o atleta ele tem muito isso de ter um objetivo e correr atrás e conquistar e só terminar quando ele conseguir. Então, trazendo isso para a vida, na minha cabeça eu penso assim, não tem nada impossível para mim. Se eu quiser tal coisa, eu vou ter disciplina para atingir aquela coisa. E eu acho que isso não surgiu em mim do nada. Isso foi o esporte que trouxe para mim e refletiu na minha vida, como, por exemplo, poder fazer uma faculdade, passar no concurso. Se a gente tem a cabeça fraca, a gente acha que é incapaz e não consegue. E o esporte, ele traz isso pra gente. O professor, ele diz, você é capaz. É questão de treino, é questão de treino. Igual estudar para passar no concurso, é questão de treino. Tem que ter disciplina. Se eu quero ter uma qualidade de vida, eu tenho que ter disciplina. Isso não quer dizer que eu vou me restringir de tudo. Muitas vezes, quando eu converso com as pessoas, aí, por exemplo, me oferecem refrigerante, eu não tomo. É uma opção minha. Isso não quer dizer que eu estou de dieta. Isso quer dizer que é o que eu quero para a minha vida. Eu não estou sem tomar refrigerante por 2 meses. Eu não quero tomar refrigerante. Então, eu optei isso. Aí, muitas vezes, as pessoas não entendem. Ah, Claudinha, tu vive de dieta. Não. Eu como o que eu tenho vontade de vez em quando. Eu não posso dar exceção à regra. Minha regra é se alimentar bem. De vez em quando tem a exceção. Eu como uma pizza, eu tomo sorvete, não tem problema. Eu não posso comer pizza todo dia, de vez em quando comer bem, entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio. Eu não posso me restringir, porque aí ninguém consegue viver. Ninguém consegue viver feliz. Com certeza. Cláudia, e qual a participação da disciplina Educação Física, ou da área de conhecimento Educação Física, nesse projeto Alimenta a Energia da sua vida? Que paralelo você faz e como você, enquanto profissional, sei lá, de repente, contribui para a realização desse projeto? Acredito que pelo estímulo da prática, realmente, né? De mostrar a importância para eles, que não adianta apenas a alimentação, tem que ser um conjunto. E também não é só alimentação e exercício, tem a questão mental, tem a questão social, né? Então, espiritual também. Tudo isso contribui para que a gente tenha uma qualidade de vida. A minha parte, a parte que eu posso trazer de conhecimento, é uma parcela. Né? Não é isso que vai fazer com que você seja feliz, mas é um pouquinho disso todos os dias, é um pouquinho da alimentação, é um pouquinho da questão espírita, é um pouquinho da família, tudo isso junto vai contribuir para que eu tenha uma vida ativa e que alimente a energia da minha vida, né? Que é isso que faz a gente se mover, não é isso? A temática da energia também, tanto da alimentação que dá energia, e você tem a necessidade de queimar essa energia também. Né? E tem que queimar energia através de uma atividade física, né? Senão, a questão da obesidade. Me diga uma coisa, você falou do bullying, né? Como uma preocupação, mas também, e geralmente bullying, ou é o muito magro que, né, é afetado pelo bullying, ou é o muito gordo. O muito magro, se for por uma questão nutricional, é um problema. O muito gordo,
Se for também com uma questão nutricional, é um problema. Como é que a gente consegue conciliar isso daí, identificar e tentar solucionar, resolver? O que seriam... A gente não está falando de padrão estético, mas a gente está falando de saúde. O que seria bacana em termos de saúde? Veja, existem formas de a gente identificar se você está dentro dos padrões ideais de saúde ou não. Não de padrões estéticos, porque isso aí é muito relativo, né? O que é bonito para mim, para não ser para outra pessoa. E assim, a gente tem que estar bem com o próprio corpo, mas não só bem, a gente tem que estar saudável, né? Então, existem alguns parâmetros, existem algumas tabelas. Tem o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Existe balança de biopedância. Existem outras formas de a gente aferir isso. O ideal é que a gente procure um médico, né, que vai fazer essa avaliação, ou um profissional da educação física que também faz essa avaliação, e vai ver se o índice de gordura corporal está além, se ele está com índice nutricional abaixo, se está com alguma carência de nutrição, de algum nutriente. Então, isso é importante verificar através de exames. Muitas vezes, existe hoje na sociedade essa questão de se aceitar do jeito que eu sou. Não acho errado, beleza, se aceite, mas veja se você está dentro dos padrões saudáveis, né? Eu posso estar gordinho e posso também estar magrinho e não estar saudável. Magreza não é sinal de ter saúde, né? E estar gordinho também não é sinal de não ter saúde. Então, essa relação a balança não é tão fidedigna para dizer estou saudável ou não. O que vai me dizer são os níveis, né? Agora, eu acredito assim, que quando você está além do seu peso ideal, muita coisa vai ser prejudicada. Por exemplo, as articulações, você tem dores, você não consegue ter a mesma flexibilidade de antes, então vai começar a precisar de outras pessoas para, por exemplo, amarrar um sapato, fazer coisas do dia a dia. Então começa a interferir na sua vida, não só na sua saúde, mas na sua prática diária. Então eu não acredito que a pessoa consiga se aceitar dessa forma. Se você consegue fazer tudo, tem uma boa flexibilidade, não depende de ninguém, ótimo. Está tudo organizado, beleza. Mas se está começando a incomodar, já está começando a partir para uma questão de dependência de outras pessoas, aí já é uma questão de saúde. Você precisa procurar realmente um especialista, né? Com certeza. São essas dicas aqui que nós estamos recebendo dessa profissional maravilhosa, a nossa Claudinha, também conhecida como Maria Cláudia. Eu vou Souto Fialho, é isso? Acertei? Não, Gama Fialho. Gama Fialho. Gama Fialho. Maria Cláudia Gama Fialho, professora de Educação Física da Escola Jarbas Passarinho, falando sobre os benefícios de uma vida ativa. Eu vou tentar aqui, porque eu estou sozinho. Minha assistente Lara, que ficou... Achei de palco. Sumiu, ela sumiu, ela saiu aqui e me deixou. Lara. Eu gostaria justamente de ter aqui, porque para a gente fazer algumas perguntas dos nossos, das pessoas que estão participando da nossa live. Vejo que muita gente está. Os nossos professores. Pode falar. Não sei se vai ter um momento que a gente vai falar sobre a pandemia, exercício físico em tempos de pandemia. Eu queria deixar uma sugestão em relação a isso. Posso fazer agora ou depois? Deixa eu ver se Lara vem aqui para ela me passar algumas perguntas, mas deixa eu também mandar um abraço aqui para todos os alunos e estudantes aí da escola Jarbas Passarinho, os nossos professores. Chegou até 88. Pois é. Os nossos professores também engajados nesse momento, né, de pandemia. Aí eu já emendo com a pergunta para você. Então, como se manter ativo, como ter uma vida ativa, como praticar exercício físico, se a gente tem uma necessidade objetiva, sanitária, de manter distanciamento social e de conviver ainda até termos uma vacina que possa melhorar ou nos dar imunidade ao Covid-19. Como praticar atividade física, como fazer exercício físico, mantendo todos esses cuidados sanitários em tempo de Covid-19. Claudinha. Antes de explicar aí essa parte, que é bem específico, mas eu queria dizer que eu estava lendo um texto sobre obesidade e Covid-19, quando as pandemias se encontram, quando elas se cruzam. Como a gente tinha conversado antes, a pandemia do Covid-19 existe, mas a pandemia obesidade já existia
E as pessoas nem se deram conta que isso também é uma pandemia. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui, no mundo todo, a gente tem 600 milhões de pessoas obesas e 100 milhões de crianças obesas. Então, é uma pandemia e tanto, né? E a obesidade, ela é um fator de risco também para quem tem o Covid-19. Então, a infecção do coronavírus, ela é mais acentuada para quem é obeso, porque a obesidade, ela é uma doença, mas ela traz consigo outras doenças, como a resistência à insulina, né, que é a diabetes, como a hipertensão. Então, todos esses fatores de risco estão na maioria dos obesos e, consequência disso, quem sofre com Covid-19 e está obeso tem maior dificuldade de se recuperar. Então, isso é importante ser dito. Por isso que eu falei lá no começo. Quem estava com a saúde em dia está mais preparado para essa pandemia do que quem não estava. Né? Quem não estava se cuidando, quem não se alimentava bem, quem não praticava exercício, o organismo não está tão fortalecido, né, em relação a quem já fazia isso. Ninguém estava prevendo uma pandemia, mas se preparou de uma forma ou de outra. Né? E é importante a gente dizer que a obesidade é uma doença crônica. Ela não é uma coisa que acontece simplesmente. São inflamações das células. As células adiposas, as células de gordura, elas estão inflamadas. Então, a pessoa obesa, ela é uma pessoa inflamada por natureza. Então, a gente precisa considerar isso como uma doença. E no Brasil, 1 em cada 5 habitantes está acima do peso. Seja sobrepeso ou seja obesidade. Ou seja, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Ou com sobrepeso, que é um excesso de peso, mas não chega a ser obesidade, ou está em obesidade. Então, eu acho que depois dessa pandemia, quando tudo isso passar, as pessoas vão começar a valorizar ainda mais a prática. Tanto é que, quando começou todo mundo a ficar em casa, todo mundo já queria praticar exercícios em casa. Mas nem todo mundo podia. Veja como é complicado. Eu sou obesa, nunca pratiquei nada, sou hipertensa, sou diabética. Agora estou numa pandemia, quero praticar. Não é assim. Se eu chegar a fazer isso, eu posso até baixar minha imunidade, porque eu nunca fiz. O exercício ele é um estresse para o corpo. Então, se eu não estou acostumado a fazer, e em plena pandemia eu vou fazer pela primeira vez, não é indicado. Né? O indicado é que você faça um alongamento, uma meditação, um relaxamento, uma coisa menos intensa. Já para quem já praticava e agora só mudou o local, porque está em casa, aí a gente pode permanecer no mesmo ritmo, melhorar a intensidade, com o objetivo de manter a saúde, não questões estéticas, porque em casa é bem mais complicado de manter questões estéticas, mas pelo menos manter a saúde. Mas se você não praticava nada e está no grupo de obesidade, hipertensão e diabetes, não é orientado que você faça isso agora, porque sua imunidade pode baixar, já que o exercício ele é estressante para o corpo. Se você não está adaptado, então não é indicado. A gente indica movimentos mais leves, menos vigorosos, como alongamento, relaxamento, coisas simples. Bom, tem uma pergunta aqui relacionada a isso. A minha assistente Lara Victoria chegou e ela já trouxe aqui uma pergunta. Marília pergunta o seguinte: se tirar todo tipo de açúcar, é correto? Não, de jeito nenhum. Então Existem vários tipos de açúcar. Né? Tem os que a gente chama de carboidrato, né? A gente resume o açúcar em carboidrato. Existem os carboidratos simples, que são esses que a gente evita, que é os que vão muito rápido para a corrente sanguínea. E tem os carboidratos complexos, que é o que a gente precisa para o nosso corpo ter energia. Todos os tipos de açúcar vai dar energia para o nosso corpo. Todos. Se eu tomar um sorvete, vai me dar energia para o meu corpo funcionar. Se eu comer uma macaxeira, um inhame, batata doce, também é açúcar, também é carboidrato. Só que é um carboidrato complexo, né, que vai ser colocado na corrente sanguínea de forma lenta. Não vai dar aquele pico de glicemia na corrente sanguínea. Então, isso é bom. O ruim é quando o açúcar ele vai rapidamente para a corrente sanguínea, dá aquele pico, e aí o pâncreas fica meio maluco querendo liberar aquele açúcar do sangue. Então, não quer dizer que eu não possa comer açúcares simples, tomar um sorvete, comer um chocolate, posso, mas é aquilo que eu falei. São as exceções. Deixa para o sábado, deixa para o domingo, toma um refrigerante no final de semana. Não toma refrigerante todos os dias no almoço, por exemplo. Porque daqui a pouco o teu pâncreas não está funcionando legal. É muito açúcar para ele tirar da corrente sanguínea. Então ele fica maluco injetando insulina lá para tirar e não consegue. Então é bom que o carboidrato ele seja complexo, que ele vá aos poucos para a corrente sanguínea, para não dar esse susto no pâncreas, né? Então não é para tirar o açúcar do corpo, da alimentação de jeito nenhum. É só escolher os melhores açúcares. Com certeza. Projeto Alimenta Energia da Sua Vida. A gente está iniciando aqui uma série de lives recebendo a professora Cláudia Fialho com temas benefícios de uma vida ativa. A gente tem o apoio aqui da Prefeitura Municipal
do Ipojuca, obviamente da nossa escola, também do Instituto Arcor, não é? A gente tem que fazer essas pontuações aqui, fazer uma propagandazinha, até para contextualizar, porque esses nossos vídeos ficarão gravados nos nossos canais, sim, tanto aqui no Instagram... pode falar. Lembrando que vai servir como aula também, porque os alunos do sexto, sétimo, oitavos anos, meus alunos, vão assistir a live, mesmo que não tenha assistido agora, vai ficar gravado e vai servir como conteúdo de atividade para as próximas aulas. Deixa eu lhe dizer também que o professor Lúcio também vai fazer uma atividade, né? Pediu para que os alunos, porque ele vai fazer atividades com os seus alunos também. Tem uma pergunta de Cícera aqui, não sei se é a Cícera Arouxa, tem Cícera. Depois dos exercícios físicos, Claudinha Fialho, é necessário fazer massagem? Não, nem sempre. Às vezes um banho quente é bem legal depois do exercício físico. Nem sempre precisa de massagem, não. Não é necessário, não. É importante, anteriormente ao exercício, a gente preparar o nosso corpo, né? Por exemplo, eu dou muito valor à questão do aquecimento corporal. Estou falando não só de alongamento. O alongamento também prepara, mas existem várias formas de alongar. Mas aquecer a articulação, fazer um trabalho de mobilidade articular, para o corpo entender que daqui a pouquinho vai ter um esforço maior ali para ele se preparar, para ele não ser pego de surpresa, para não ter lesões. Isso é importante. Mas a questão da massagem, não vejo. A massagem ela é muito vista na questão dos atletas, né? Porque eles sofrem muito, eles têm muitas lesões musculares e tudo mais. Mas para quem não tem uma vida ativa, né? Quem vai para uma academia e faz a sua primeira aula, Claudinha, dói pra caramba, que já aconteceu isso comigo. Dói. Né? O músculo ali que estava adormecido, que não estava sendo ativado, começa a ser ativado e às vezes a gente fala tem uma assim, dor. Cheguei na academia, às vezes você quer mostrar que quer fazer o que não fez a vida toda, quer fazer naquele dia. Então o professor tem que orientar bem. Mesmo que você consiga pegar esses pesos todos, vamos começar de leve, porque o corpo não está acostumado. Às vezes a pessoa vai para a academia e faz tudo sem orientação, e no outro dia está ferrado. Aí o que acontece? A pessoa se desestimula e não vai mais. Então, eu acho melhor você começar de forma leve. Com certeza é melhor. Porque no outro dia está dolorido, mas não é uma coisa que vai impedir de você fazer as suas atividades do dia a dia. E aí você vai dar sequência. Se eu pegar muito pesado, eu vou só um dia para mais e vou achar aqui um saco. E é importante eu dizer aqui para vocês que não é só academia, gente. Existem várias formas da gente se exercitar. Eu estou dizendo um exemplo de academia porque faz parte do meu cotidiano. Mas existem outras formas. Você tem que procurar atividades que lhe dê prazer. Não pode ser assim, eu vou fazer uma coisa porque tem que fazer porque a professora disse que era. Mas se eu não gosto daquilo, então aquilo ali vai ser ruim para mim. Eu estou indo para lá sem vontade. Então, qual é o benefício que isso vai trazer para mim? Pode trazer benefícios físicos, mas não estão trazendo benefício psicológico, por exemplo. Então, experimentar. Por exemplo, experimentar uma aula de dança, experimentar uma aula de bike, experimentar uma aula de ginástica, experimentar correr na praia, caminhar no parque. Vai experimentando lutas para ver o que você se identifica, o que se assemelha mais à sua vontade, né? Então, você vai... Eu particularmente, eu gosto de esportes individuais. Eu não gosto muito de contato, de esporte coletivo. Então, você vai vendo o que é bom para você, o que lhe dá prazer. Não é para ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa prazerosa. Bacana. Projeto Alimenta a Energia da Sua Vida, recebendo hoje como a nossa primeira palestrante, a professora Maria Cláudia Fialho, ela que é licenciada em Educação Física, especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e grupos especiais. Eu queria deixar esse espaço agora, porque você sabe, já está chegando a nossa hora, senão a nossa live vai cair, o Instagram tem isso, né? E gostaria de deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais, minha querida Claudinha. Fica à vontade. Tem uma perguntinha aí que alguém fez, que se alimentar demais saudável, posso ficar magro demais, isso é verdade? Alguém tá ouvindo? Isso não é verdade, a gente não vai ficar magro demais se a gente se alimentar saudável, não. O corpo tem limite, né? E se a gente baixar nossos níveis de gordura, o corpo vai dizer, você vai perder nutrientes, você vai sentir, vai ficar doente. Então, é tudo um equilíbrio, nem um extremo, nem outro. Tem que ser uma vida equilibrada, como eu falei para vocês.
E assim, para fechar, eu só queria dizer Deixa eu só dizer, eu só um minutinho, Claudinha. Vai ficar as perguntas no chat e, obviamente, não dá para responder todas as todas, né? perguntas, mas a nossa querida Claudinha, ela vai lá no chat, vai verificar, vai ter algumas perguntas que devem já ter sido respondidas e, se tiver alguma que não foi, e ela pode, né, deixar lá o comentário, enfim, respondendo essa pergunta. Agora com você, considerações finais, Cláudia. Só para fechar, assim, eu sou suspeita para falar, né, sobre essa ciência, que eu também sou apaixonada, e que eu sei dos benefícios por experiência própria. Eu sinto os benefícios dessa prática durante toda a minha vida, que me auxiliou tanto na questão física como na questão emocional. Por exemplo, às vezes a pessoa está entrando numa depressão, numa questão de ansiedade que está muito presente agora nessa pandemia, onde as pessoas ficam muito tempo sem ter o que fazer e fica nesse ciclo ansioso, sem ter muito como agir, saiu da rotina. Então o exercício físico ele entra também como um motivador, como coadjuvante no tratamento, por exemplo, de uma ansiedade e de uma depressão. Quantas pessoas não se tratam com a atividade física também? Que quando param a atividade física, vê que o tratamento está evoluindo, né, em vez de evoluir. Então, eu queria que todo mundo percebesse a educação física realmente como ciência, como algo importante, que não seja só a professora que pega os alunos na sala e leva para a quadra e joga bola. E quando a gente está indo para lá, ninguém está vendo o que a gente está fazendo lá dentro. A gente só vê a professora passando. Mas quando o professor entra na sala de aula, fecha a porta e começa a questionar, a explicar, a trazer atividades, só quem sabe são os alunos. E muitos deles não valorizam a prática, ficam com raiva porque estão em sala de aula, querem ir para a quadra. Eu entendo o questionamento deles, porque a gente, infelizmente, no município não tem muita questão de lazer para eles, não tem um centro esportivo, então eles têm essa necessidade de liberar energia, mas também eles têm que identificar que tanto é importante a prática, como também a parte teórica, né? A gente tem que aprender isso aqui para a gente levar para a vida. A gente citou até no nosso teste, a live teste, né? Mente sã, incorpore sã. Né? Pois é. Cláudia, tu tem mais alguma coisa a dizer? Eu estou super satisfeito, super feliz. Acho que eu falei não esperava tudo, que o eu resultado... um monte de coisa aqui. Mas eu acho que eu falei. Eu também queria falar rapidinho em relação, porque as pessoas pensam assim, vou fazer um projeto verão, vou fazer o projeto saudável. Eu não queria que vocês entendessem isso como projeto. É um projeto para a vida toda. Não é um projeto de corpo de praia, não é isso. É um projeto para a vida toda. Para quando eu envelhecer, eu ser completamente, ou o mínimo, né, de dependência de outras pessoas. Eu poder calçar um sapato sozinho, eu poder ir fazer compras, carregar sacola, ter um mínimo de força. Então, ser independente quando eu tiver mais velho é qualidade de vida também. Então, não o que eu faço agora. físico, É o que eu faço agora que vai determinar lá na frente. Isso. É isso, então, acho que fechou. Caramba, olha, foi muito bom conversar contigo. Já tinha sido no teste, eu acho que o teste já poderia ter ido para o ar, porque ficou ótimo. E eu fiquei preocupado até, eu digo, a gente conversou tanto, né, foi tão profundo, que será que na live valendo... Vai ter assunto. Vai ter assunto e vai ser tão bom, vai ter uma empatia tão legal. Mas eu acredito que foi o objetivo nosso, eu acho que foi alcançado. Eu só tenho que agradecer a você. E aproveitar também para a gente encerrar junto aqui, convidar aos nossos, né? Como é que eu posso chamar, Cláudia? Porque fosse televisão, a gente ia chamar telespectador. Se fosse na rádio, eu iria chamar meus ouvintes. E nesses espaços novos, digitais, o nosso público, ou a nossa audiência, a acompanharem a nossa próxima live no dia 19. Ainda estamos para confirmar a palestrante ou os palestrantes. Talvez a gente já esteja em outro formato, viu, Claudinha? Parece que a gente vai estar com um programa que vai possibilitar a gente colocar mais de uma pessoa, quer dizer, somos nós dois, colocar mais pessoas, botar mais um. Juliana falou, são internautas, são os internautas. Pronto, então internauta já era do
Eu acho que o Web 2.0, agora a gente já está, porque né? Juliana tá atrasada, deixa ela. já é outra coisa. Pessoal, muito obrigado pela participação. Estou vendo aqui um monte de gente. A gente gostaria de agradecer imensamente a todos que acompanharam ao vivo a live. Está faltando apenas 15 segundos para a gente encerrar. Claudinha, beijão, valeu. Tchau, galera do Jarbas Passarinho. E finalizando aqui. Tchau, tchau. Tchau. 3, 2, 1.